Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Bom dia. Você está aqui? Bom dia. Graça e paz. Amém. Você está feliz de estar aqui essa manhã? Aleluia. Então você pode ficar de pé mais um pouco. Eu queria te convidar. A gente está orando um pouco em línguas. E abra cacharababa soto do robo bobo site te que che babasa rakacharababa robo bobo coche bere braço roco chocho do robo baba satarababa site te braba soto robaba e prequecho do bobo soto robo site babasa Rakacharababa satarababa secherebe bekecherababa sotorababa sikerababa eu provoco chororobo sotorobo secherebe yetsarai yetekecherara yeterekotororo brasa charababa yekecherababa secherebe yetsotororo sotorababa Te louvamos, Pai. Te louvamos, te agradecemos, Pai. Por aquilo que o Senhor já tem feito em nossas vidas. Por aquilo que o Senhor está fazendo e que irá fazer, Pai. Porque a Tua palavra é fonte de vida para nós. A Tua palavra é fonte de vida para nós, Pai. E podemos nos alegrar, Pai, pelos Teus feitos em nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, que essa manhã seja uma manhã gloriosa, Pai, das manifestações de Teus dons. Que a Tua palavra, Pai, alcance o coração dos Teus irmãos, que eles possam estar, Pai, com o coração aberto, contrito e manso, Pai, para receber da Tua palavra e da Tua unção nesse lugar essa manhã, Pai. Eu te rendo graças em nome de Jesus, pelo aquilo que o Senhor vai fazer, Pai, suprir todas as necessidades dos meus irmãos e indo além, Pai, pela palavra e pela unção, Pai. Eles agarrando pelo Espírito da fé. Eles agarrando pelo Espírito da fé. Aquilo que eles estão buscando no Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Porque nós vivemos pela fé. Nós vivemos a palavra da fé. Nós pregamos a palavra da fé. E nós vivemos a palavra da fé. E os resultados vão vir, Pai, pela palavra da fé. E pela nossa fé, Pai. Nós iremos alcançar tudo aquilo que nós desejarmos. E conforme a Tua vontade, Pai, para nossas vidas, nós também iremos alcançar, Pai, os Teus propósitos, o alvo, Pai, que nós estamos buscando. Nós iremos alcançar, porque iremos discernir, Pai, cada vez mais a Tua palavra e a Tua vontade para nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, por uma manhã gloriosa. Em nome de Jesus. Meninos, obrigado. Você pode sentar. Tu fica, Magno. Alguém, por favor, depois coloca uma cadeira aí pro Magno. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Você está feliz mesmo de estar aqui essa manhã? Glória a Deus. Sabe, irmãos, a gente estava junto com o pastor Rubem em Campina Grande esses dias. Ele ainda está lá, né? Ele precisou ainda ficar, acho que até amanhã lá ainda. Mas eu já venho meditando há algum tempo sobre algum assunto, né? E quando o pastor Rubem falou, mas vai ministrar no domingo, aí me saltou logo isso, né? Talvez algumas coisas aqui você já ouviu a gente ministrando, ou até mesmo eu falar. Mas sabe, nessa conferência que a gente estava lá em reunião de pastores e diretorias de igreja e de escola, foi dito sobre raízes, né? Sobre a gente escutarmos as mesmas coisas, que é segurança para nós. De a gente sempre estar voltando a escutar as mesmas coisas, porque isso vai trazer passos firmes para nós, para aquilo que nós queremos, para essa estação, para aquilo que nós queremos na nossa vida, sabe? E uma das coisas que veio muito forte no meu coração é justamente sobre fé, amém?
sobre as palavras que nós falamos. Amém? E como estamos confessando isso, né? E o tema que eu quero, né, tá falando para você é justamente isso aqui que veio no meu coração hoje pela manhã. Eu não sabia bem ainda definir, mas é discernindo, falando e andando pela palavra da fé. Sabe, irmãos, eu tive meditando já há algum tempo, e a percepção que eu tive é como se isso tivesse, é como se não é que está, vamos colocar dessa forma, como se estivesse se perdendo na vida de algumas pessoas, sabe? Porque a gente às vezes fala, né? Eu vou me incluir nisso para poder a gente ficar melhor, mas muitas vezes a gente fala coisas sem estar realmente em fé. Eu estou crendo, sempre está crendo, amém, mas só que você percebe pelo tom da sua voz que não está crendo. Não existe fé naquilo que está sendo falado, sabe? E eu quero trazer uma luz essa manhã, né, sobre isso, porque, sabe, existe um discernir na palavra que nos traz convicções. Existe um discernir pela palavra de Deus do que é realmente fé. Discernir pela palavra de Deus não é somente que discernir qual é o espírito maligno que está atuando em alguma área na sua vida, ou na vida de alguma pessoa, ou em algum lugar. Não é somente isso, mas discernir a palavra de Deus é em todas as áreas da nossa vida. E sabe, uma das coisas que nosso ministério preza é a palavra da fé. E nós ensinamos fé nesse ministério. Amém? E nós precisamos discernir essas coisas. Amém? E eu queria começar com você, se você puder já abrir aí, vou colocar lá em Salmos, o capítulo mais adorado aí do pessoal do Racha, Salmo 119. O pessoal aí entende. No verso 105. Aleluia. Diz assim, tá aqui: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Amém? Sabe, irmãos, quando a palavra diz aqui lâmpada para os meus pés, ela quer dizer que significa a revelação de Deus nas Escrituras e a fonte de orientação e discernimento para o seu povo. É isso que essa palavra quer dizer. Ela é lâmpada para os seus pés. Só que tem muita gente, irmãos, no meio cristão, no meio do corpo de Cristo, que não está entendendo ou não está conseguindo discernir que essa palavra é aquilo que te orienta. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes no momento de dificuldade, ou no momento de pressão, ou em algum outro momento, eles estão buscando saídas por outros meios que não seja primeiro a palavra de Deus, ou buscar no Espírito aquilo que Deus está querendo para a vida deles, a fonte para sair. Porque, queridos, tem muita gente que está dando passo no escuro, e eu quero dizer para você que a Bíblia não te deixa dar passos no escuro. A Bíblia não deixa você em incertezas. A Bíblia não nos deixa em insegurança. Porque ela diz aqui, ó, que ela é luz para o meu caminho. Se ela é luz para o seu caminho, você sabe onde está pisando? Você entende que você está pisando em lugares certos? Se eu apagasse aqui as luzes, você saberia sair daqui na escuridão que ficaria? Mas se você acendesse a lâmpada do seu celular, iluminasse o seu caminho aqui, você conseguiria sair? Você está dando para entender? Sabe, tem muitas pessoas que não estão conseguindo discernir o que a palavra de Deus realmente quer para você e o que o Espírito Santo está falando para você. Mas sabe por quê? Porque está buscando em coisas erradas discernir. Não está conseguindo compreender. Ou aí eu vou passar para um próximo versículo, que está lá em 1 Coríntios 13, no verso 11. Você pode botar aí para mim, por favor? Porque quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino.
Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Sabe, irmãos, chegou o tempo de pararmos de pensar como meninos, de agir como meninos e de falar como meninos. Chegou o tempo de parar de tentar discernir as coisas como menino, mas discernir as coisas como homens e mulheres de Deus espirituais. Adamex, mas eu sou novo na fé, eu acabei de me converter semana passada. Amém. Ele é um bebê espiritual, irmãos. E nós entendemos o período de criança, um bebê espiritual. Amém. Mas sabe, quem já está no nível, querido, que era para estar no nível de um homem espiritual, já era para estar agindo como um homem espiritual e não como um menino. Tem gente, irmãos, que na fé ainda está como se tivesse 1 ano de idade, sendo que já vem escutando essa palavra por muitos anos e não está tomando uma ação correspondente à idade que ele tem na fé. E às vezes quer mudança na sua vida, às vezes quer mudança para você, mas não procura discernir a palavra de Deus. Ela é lâmpada para os seus pés, ela te clareia o caminho. Mas o que é que está acontecendo, querido? Está se perdendo. Está se perdendo. E nós não podemos deixar a palavra da fé se perder. É o que foi muito falado nessa conferência, que nós não podemos perder a palavra da fé. Não podemos perder a essência que nós temos aqui nesse ministério. Nós não podemos esquecer que a nossa missão aqui é pregar a palavra da fé. E sabe, nós precisamos mostrar para as pessoas que estão chegando agora aqui na nossa igreja, no nosso ministério, o que é viver pela fé, o que é pregar fé, o que é ensinar fé. Se eu der um microfone aqui para alguém, querido, ou melhor, para cada um, todos têm um milagre de Deus na sua vida, por causa da sua fé. Amém? Quem tem já aí? Levanta-se o braço. Todos nós temos. Mas sabe, o problema é que o diabo tem colocado tantas coisas no mundo aí fora, tem colocado tantas pressões sobre nós, que nós estamos perdendo a essência da palavra, do discernimento da palavra, que é o quê? Que nós possamos viver pela fé, que o justo viverá pela fé. Então nós não seremos abalados. Ou seja, nós não nos rendemos à tristeza, nós não nos rendemos às pressões, mas nós permanecemos firmes na palavra. Aleluia. E nós precisamos, querido, discernir essa palavra. Nós precisamos estar alinhado com ela, porque senão, queridos, nós vamos sempre ficar num ciclo. Ora está lá em cima na fé, ora desce. Ora está lá em cima na fé, ora desce. Quando Deus faz uma coisa, você está bem na fé. Quando você não está bem, você não está em fé. Mas aí depois você acontece, está em fé. Você não vive pela fé por causa de resultados. Você vive pela fé, porque a palavra diz que nós devemos viver pela fé. Os resultados são provenientes de uma vida de fé. Aleluia. E sabe, queridos, quando nós discernimos isso, quando nós trazemos essa consciência, queridos, nada vai te abalar. Nem a notícia triste, nem a escassez. Sabe, queridos, tem muita gente que está buscando discernir as coisas com coisas naturais. Mas a palavra de Deus não dá para discernir pelas coisas naturais. Só dá para discernir pelo Espírito e pela palavra de Deus. Sabe, uma das coisas que eu gosto quando eu estou lendo a palavra, de pensar ou de me imaginar, é que eu não estou lendo, mas à medida que eu vou lendo aqui a palavra, é como se alguém estivesse falando para mim. E na realidade é. Sabe que fica mais fácil a leitura, fica mais fácil o entendimento. Porque tem coisas que quando você vai lendo, que você passa, que você não entende de primeira. Tem coisas que você lê, que você passa, que você, parece que você dá uma parada assim, do nada. Sabe aquela estancada que o carro dá?
Quando você quer sair com um carro que o carro estanca, você para de uma vez, porque algo te chama a atenção. E se você não parar para ruminar para meditar naquilo, você pode perder algo que Deus está falando para você. E eu sei porque sei, queridos, que tem pessoas aqui, nessa manhã mesmo, que o Senhor está falando algumas coisas para você voltar a fazer. E uma delas é ler a palavra. E uma outra coisa é estar na presença dEle. Se voltar para a presença dEle, tirar um tempo para ficar com Ele, esquecer namorada, esquecer namorado, esquecer noivo, noiva, marido, esposa, os afazeres da casa, esquecer qualquer pessoa, esquecer qualquer coisa, mas se voltar para a presença dEle, para poder receber as instruções para o seu dia a dia, para receber as instruções para a sua vida, para a sua família. Porque, queridos, não vai ser pessoas ou as coisas que vão te trazer fé, mas vai ser a intimidade com o Senhor. Porque Ele vai te explicar o que você precisa fazer. Ele que vai dizer o que você precisa falar. Ele que vai trazer os pensamentos que Ele tem a teu respeito. Ele pode usar pessoas, queridos, mas depende de você agir em fé. Depende de você buscar essa consagração. Depende de você buscar esse entendimento. E eu quero dizer para você, isso não é privilégio somente para quem é ministro, pastor. Não. Ou quem tem alguma chamada ministerial. Isso é para todo filho de Deus. Isso é para todo filho de Deus. Aleluia. Sabe por que aqui muitas pessoas que estão padecendo aí fora, ou no nosso meio, porque não tem discernido completamente o que é. Se tu volta lá para Salmo 119, por favor. Eles não têm compreendido o que significa realmente ser a palavra, a lâmpada para os meus pés. Não tem, queridos. E a Bíblia já fala que o meu povo perece por... Pode falar, sem problema. Por falta de conhecimento. E se não falta conhecimento, queridos, você não tem como reagir. Não tem. Deixa eu dizer para você, fazer uma pergunta aqui para você. Alguém aqui sabe o que é libra esterlina? Alguém sabe o que é libra esterlina? Sabe? Então fica. Se eu dissesse para você que você tem 1 milhão em libra esterlina na sua conta agora que eu vou mandar para você, você se alegraria? Aí o homem... É, sim. Mas se eu dissesse para você que eu estou mandando um pix agora para você de R$1 milhão, você se alegra? Rapaz, ninguém está precisando de R$1 milhão não aqui. Ninguém quer não, então não vou dar não. Mas se eu lhe disser que 1 milhão de libras esterlina vale muito mais do que R$1 milhão, vale muito mais do que R$1 milhão. Aí eu lhe pergunto, você se alegraria se eu lhe desse 1 milhão de libras esterlina ou R$1 milhão? Onde é que você iria se alegrar? Na libra esterlina. É a mesma coisa com a palavra de Deus, querido. Se você não sabe o valor que ela tem na sua vida, se você não sabe qual é o valor que Deus tem na sua vida, você não sabe desfrutar do que Ele pode te oferecer. Você não usufrui dos seus direitos de filho de Deus. Você não usufrui dos seus direitos de filha de Deus. Porque você não agarra pela fé. Você só vai agarrar pela fé aquilo que você conhece. Porque aquilo que você não conhece, você não agarra pela fé. E a palavra de Deus já diz que ela é lâmpada para os meus pés. Então nós podemos ver
nós vemos pela palavra de Deus, queridos, que sempre algo aconteceu porque pessoas estavam em fé. E nós precisamos discernir, queridos, qual é o nível de fé que nós estamos, para que nós possamos crescer. Você não foi chamado, querido, para ser pequeno, você foi chamado para ser grande. Agora entenda que quando eu falo chamado para ser grande, não é que você vai ser, todo mundo vai ser um grande pregador, ou um grande mestre na palavra, ou um grande profeta, porque cada um tem uma unção. Cada um tem algo específico da sua vida que Deus te colocou. E pode ser que você nunca vá pregar no púlpito ou no microfone, mas você vai ser um grande pregador nos bastidores. Você vai ser um grande pregador na sua família, impondo as mãos quando o seu filho estiver doente e ele sendo curado. Você sabendo trazer paz e não contenda para os seus familiares. Aonde havia discórdia, vai haver paz, porque você está lá e você conhece a palavra e vai trazer a paz pela fé. Expulsar influências demoníacas, você pode fazer isso. Isso não é exclusividade, querido, somente para homens e mulheres ungidos para estar ministrando no púlpito. Todos nós podemos fazer isso. Amém. Aleluia. Então, queridos, nós precisamos agir discernindo as coisas como homens maduros e mulheres... Homens maduros e mulheres maduras como somos já na fé. Para que nós possamos ser exemplos para os bebês que estão chegando agora. Amém. Aleluia. Aleluia. Então a palavra também fala que eles lá em Josué 1:8. Deixa eu ver como é que está essa versão, que eu não gosto muito dessa versão da minha Bíblia. Josué 1:8. Pronto, eu gosto dessa. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita dela de dia e de noite, para que tenhas cuidado do... Como é que está ali? É que está cortando. De fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar, o teu caminho será bem sucedido. Amém. Queridos, eu gosto dessa passagem porque tem passagem que fala não cesses de meditar, mas eu gosto dessa porque ele fala de apartar. Você sabe o que é apartar? É se afastar. Sabe, queridos, quando você se afasta da palavra de Deus, quando você se afasta da intimidade com Deus, você está se apartando das coisas de Deus. E você está se afastando ou se apartando daquilo que Deus está te inspirando para fazer. Damex, mas eu escuto o Senhor. Mas sabe, queridos, que se apartar ou se afastar não é de uma vez. Pode ser um processo gradativo. Pode ser, queridos, que quando você vai tirar um tempo de leitura ou meditação da palavra, coisas venham ao seu pensamento para fazer. Como assim, Adamex? Tu tá falando isso aí? Eu vou dar um exemplo para você. A minha esposa, todo mundo sabe aqui quem é a tia Valda também, né? E a minha esposa. Ela disse que eu sou ligado não no 220, mas no 1200. Porque eu tenho muita coisa para fazer e muita coisa para pensar. E muitas vezes, quando eu estou no momento de leitura da palavra, ou quero tirar momentos quando eu tiro momentos de oração no meu dia, sabe que o diabo fica lançando direto aquelas coisas que eu tenho que fazer. Eu tenho que olhar as coisas de um cliente. Eu tenho que fazer o faturamento de outro. Eu tenho que olhar o SPED fiscal. Eu tenho que olhar como é que está a parte contábil de outro. O sistema de outra loja quebrou. Tem que parar para poder dar suporte a eles. Tem que fazer isso, fazer aquilo. Tem as obrigações no rema. Mas sabe, queridos, que essas coisas podem esperar. Essas coisas podem esperar e você poder fazer aquilo que é mais importante na sua vida, que é estar com o Senhor. Quando ele fala, queridos, meditar de dia e de noite, não é você estar 24 horas ali
lendo livros. Se você puder, amém. Mas é você tirar tempos do seu dia que teoricamente seriam preciosos para você, para que você possa estar se fortalecendo e meditando na palavra. Amém. Adamex, mas por que é que você tá, o que é que isso tem a ver com discernir, agindo? Volta lá ao tema. Olha-me, pai. Discernindo, falando e agindo, né? Aquela que tem a coisa aí. O tema. O coisa aí. Discernindo, falando e andando pela palavra da fé. É porque, queridos, que quando você discerne, você consegue entender o que é fé. Quando você discerne a palavra, você consegue entender pela fé as coisas que Deus está falando para você. E muitas vezes, querido, Deus não vem no momento falar no seu ouvido com uma voz audível. Muitas vezes Deus fala no momento que você está lendo. E você consegue discernir algumas coisas, ou várias, ou todas as coisas por aqui. Amém? Eu quero que você abra comigo lá em Hebreus. Começa a ir para um outro ponto. Hebreus capítulo 1. Capítulo 11, verso 1. É uma passagem muito conhecida nossa, amém? Aleluia. Hebreus 11 diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Verso 3: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Amém? Então, queridos, nós sabemos o que é fé. Você já viu, você sabe o que é fé e você consegue discernir essas coisas, queridos. Quando você discerne esse entendimento, vem o que? A convicção da fé. E o que é fé? É você não ver algo, mas pelos olhos espirituais você já consegue enxergar. Pelos olhos da fé você já consegue ver o resultado de coisas, queridos, que você não tinha resultado naturalmente. O problema é que muitas vezes as pessoas só veem o problema, não querem enxergar o resultado além. E enxergar o resultado além é viver pela fé. Isso é fé. Eu vou lhe dar um exemplo para você ficar animado. Para você acordar. Trazer para a nossa realidade. Amém? Alguns aqui talvez não vão saber o que é isso. Os mais novos, né? Mas na minha geração, do Léo ali, o Magno também. Quem aqui já teve uma bicicleta que o pneu traseiro estava afogado, você andava com a bicicleta assim, sentado com a bicicleta assim, e, na minha época, não sei como é que é a geração hoje, o pneu furava, não tinha dinheiro para ir na borracharia para o cara poder fazer aquela remendo quente, né? Que o pessoal chamava. Mas pegava uma liga, cortava de outra cama de ar, enrolava assim no furo e passava super bond. Cada vez que ia rodando, a bicha fazia isso aqui, ó. Porque ficava o vácuo ali do amarro do coisa. Sabe, queridos, quando eu me converti, era desse jeito que eu andava. De bicicleta. E eu passei um tempinho com a bicicleta desse jeito. Adamés, tu nunca ajeitou a folga dessa bicha? Não ajeitava, só que a bicha depois voltava de novo para ficar com folga. Mas sabe que existia um momento que eu discerni a palavra de Deus. Existia um momento que a palavra revelada chegou e caiu. E sabe, quem é mais antigo aqui lembra, acho que o Júnior vai lembrar também, do meu palhozinho guerreiro branquinho que eu tinha. E para aquele palho chegar, queridos, foi palavras que eu lancei na garagem da minha casa. Eu dizia, aqui tem um carro. E minha mãe na época, todo mundo, aqui que vocês sabem que minha mãe é uma mulher de fé, amém? Só que naquela época, ela era aquelas beatas de rezar o texto mesmo todo dia. Ainda acendia a vela para o santo. Para o santo não, para a estátua, né? E ela e meu pai dizia assim, principalmente meu pai, tu tá ficando doido, nós não tem dinheiro nem para comprar
às vezes é uma coisa que a gente quer diferente. Imagine comprar um carro. Queridos, mas eu sempre, mesmo quando eles falavam isso, eu dizia para eles: aqui já tem um carro. Essa garagem, esse portão foi feito para ter um carro nessa garagem. Por que eu falava isso? Porque eu discerni o que é fé. Eu discerni que eu precisava aumentar a minha fé. Eu precisava começar a declarar as coisas. E sabe, depois de um tempo, de tanto eu falar, de tanto eu chamar a existência, de tanto eu chamar, mesmo sem ver, olhar a bicicleta que pulava e doía até a coluna às vezes, porque a bicha dava um pinote. Mas tanto eu chamar a existência aquele carro, queridos, uma hora ele se manifestou. Damex era um carro de segunda mão, não me interessa, o carro se manifestou. E detalhe, eu não fui específico que eu queria um carro zero, eu disse que queria um carro. E Deus mandou um carro. E sabe que naquele tempo, o carro andou e foi usado para aquilo que Deus colocou na minha vida. Naquela época eu já era envolvido com o pessoal dos jovens, só andava lotado de jovens aquele carro. Para cima e para baixo. Os meninos aqui que estão há mais tempo lembram. Porque, queridos, eu dizia: pai, o meu carro, ele vai servir a tua igreja. Ele vai servir para mim poder desfrutar de viagem e tudo mais. Mas eu quero que ele sirva primeiramente a tua igreja, pai, aos meus irmãos. E sabe, de tanto aquilo acontecer, veio o carro. Paliozinho Jung, 2 portas branco. Motorzinho 1.0, mas parecia que era 2.0. Tanta força que o bichinho tinha. Carreguei até 5 sacos de carvão dentro do bicho. Mas sabe, irmãos, tem pessoas, queridos, que no início, na caminhada na fé, entendem isso, discernem o que é a palavra de Deus e recebem o Espírito da fé. Mas sabe que com o tempo isso vai diminuindo. Mas Deus não chamou não nos chamou para que nós vivamos um início cheio de milagres, cheios de fé, para depois nós irmos enfraquecendo ou se apartando da palavra de Deus. Ele nos chamou para vivermos uma vida constante na fé. E uma vida de constância na fé vai nos fazer aumentar e vai nos fazer crescer na fé. E coisas maiores estão chegando para você, porque você vai crescer na fé. Porque você está se tornando um homem e uma mulher de Deus, poderosos e grandes em Deus. Porque o estágio de meninice parou, acabou, e agora é um estágio de homens e mulheres maduros. Aleluia. E queridos, isso não é somente para nós alcançarmos as coisas, mas é para que nós possamos viver bem com nossos irmãos, com nossos familiares, no nosso trabalho, na faculdade, na universidade, onde você for, queridos. A sua vida vai resplandecer a luz do Senhor na sua vida pela fé. Porque a sua vida de fé vai trazer resultados que ninguém vai poder dizer que foi você natural, foi o seu Deus, foi o seu Pai. Eu quero esse Deus, eu quero o seu Pai da minha vida, porque eu sei o que Ele está fazendo na sua vida. Eu enxergo o que Deus está fazendo na sua vida e eu quero isso para a minha também. E nós precisamos pregar isso, queridos. Muitas vezes nós não precisamos falar de fé para as pessoas, mas nós só precisamos discernir e agir pela fé. Sabe, queridos, nós precisamos discernir para falar fé e para andar na fé. E sabe, queridos, eu quero lhe dizer, tem coisas para chegar, então não desiste da fé. Não se aparta. Não se aparta. Porque no verso 6 você pode ver aqui que a Bíblia fala que é impossível agradar a Deus sem fé. Ei, querido, se é impossível agradar a Deus sem fé, então a gente já pode entender que não conseguimos nada sem fé. Nós não vamos conseguir alcançar os objetivos que nós temos na nossa vida e os propósitos de Deus que Deus já colocou na sua vida, se não for pela fé. Se não for pela fé, querido, não tem como.
não vai ser com seus lamentos, não vai ser com chorumela, não vai ser com murmuração, não vai ser, me permitam usar essa expressão, com lágrimas de crocodilo, com arrependimentos falsos, mas é a fé genuína que vai agradar a Deus. É pela fé que Deus se agrada e que move Deus a fazer as coisas através da nossa vida. Aleluia. Queridos, e tem pessoas que pensam que a fé acabou. Tem pessoas que pensam que já passou o período de fé. Mas eu quero dizer uma coisa que não passou para a sua vida. Porque em Romanos, no capítulo 12, no verso 3, diz que foi depositada, foi dada uma medida de fé. Ou tem pessoas que dizem que não conseguem desenvolver a fé. Mas sabe que isso chega porque você se apartou do livro da lei. Porque você se apartou de Deus, você se apartou da palavra dele. E a fé foi diminuindo. Mas deixa eu te contar uma nova. A fé continua aí dentro de você. A fé ainda continua aí dentro da sua vida. Por quê? Porque foi dada no momento que você nasceu de novo. O que falta, querido, é só reavivar o dom. Só avivar essa fé que está aí e colocar em operação de novo. O problema, queridos, é que nós queremos viver pela fé só na hora do problema. Só queremos viver pela fé na hora que o negócio aperta. Só queremos viver pela fé no momento da dificuldade. Mas sabe, queridos, viver pela fé é nos momentos bons também. É em todos os momentos. Sabe por quê? Porque quando você está bem, quando você está bem, nós podemos botar a fé para coisas maiores. E isso vai desenvolvendo a nossa fé. E sabe que quando nós desenvolvemos essa mentalidade, esse discernimento, os problemas quando chegam, quando o dia mal chega, não vai poder nos abalar. Porque, queridos, nós somos homens e mulheres espirituais, que temos uma alma e habitamos num corpo. E nós ainda moramos aqui nessa terra. Então o dia mal vem, porque nós ainda usufruímos de coisas naturais. Então dificuldade vai vir, os problemas vão vir. Mas quando nós estamos fortalecidos nessa palavra, quando nós estamos fortalecidos na fé, quando nós estamos crescendo e desenvolvendo na fé, ei, deixa eu te dizer, meu irmão, nada vai poder nos abalar, nada vai poder mudar a nossa confissão, nada vai poder te distrair das coisas de Deus, porque a palavra de Deus está enraizada dentro de você. Porque fé está aí dentro, a fé está desenvolvida. Aleluia. Aleluia. Chegou o tempo, querido, das coisas maiores se manifestarem. Esse é um ano de excelência na nossa igreja. É um ano de coisas maiores. E coisas maiores na nossa igreja quer dizer que você tem coisas maiores para acontecer na sua vida. Aleluia. E a fé chama a excelência, queridos. Não tem como. Porque uma vida de fé nos alegra. Uma vida de fé traz alegria. Aleluia. Então, queridos, nós precisamos estar meditando nisso, discernir plenamente a palavra de Deus. Que nós não discernimos plenamente o que essa palavra está nos dizendo, nós não podemos usufruir da fé. Nós não podemos usufruir dos nossos direitos. E você precisa, querido, usufruir do seu direito de filho e de filhas de Deus. Tem um estoque de bênçãos, de presentes inesperados que Deus tem para a sua vida, que basta você acessar o nível da fé e puxar para a sua vida. Aleluia. Aleluia. E sabe, queridos, como eu falei aqui, então ainda mais para que eu preciso estar discernindo essas coisas?
Por que eu preciso estar discernindo o que é viver pela fé, o que é fé, como você falou? Porque você precisa entender o que está escrito lá em Provérbios, capítulo 18, no verso 20. Abra lá comigo. Provérbios 18, verso 20. Eu gosto muito de falar sobre isso. Talvez você vai escutar sempre das minhas ministrações algo voltado para isso. Mas é porque é o que nós precisamos mudar, queridos. Porque eu fui mudado. E quando eu fui mudado, eu vi as coisas acontecerem. Diz assim, no verso 20: do fruto da sua boca, do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Olha a importância de você estar discernindo a palavra de Deus. Olha a importância de você estar discernindo o que é viver pela fé. Porque fé fala. Lembra que eu falei para você que eu chamava a existência? Porque a fé chama. A fé chama a existência as coisas que não existem, mas como se já existisse. Eu chamei o meu carro à existência naquela época. E sabe, depois ele começou a dar problema. E eu comecei a declarar vida por um carro zero. Mas por que você está falando isso aí? Porque foi algo que aconteceu comigo e eu estou pregando. E eu sei que você tem testemunho, querido, sobre isso. Mas é o exemplo talvez mais fácil que eu consigo encontrar nesse momento. O carro estava dando problema. E eu aumentei o nível de fé. Eu disse: pai, agora eu quero um carro zero. Eu não quero usado não, eu quero zero. E o bicho dava problema e o bicho estourou. O pessoal aqui, acho que a gente chama, hoje em dia é catalisador, né? Não sei naquela época chamava de bojo da descarga. O bicho papocou no meio da Bezerra de Menezes. Pá! Acelerava e a gasolina ia-se embora, botava meio tanque, só dava uma acelerada. Que o bicho estava consumindo, até que eu tive que trocar. E eu comecei a chamar a existência, quer dizer, nesse dia, eu disse: pai, eu quero um Siena prata sedã. Quero um sedã, um Siena prata. E comecei a chamar a existência, queridos. E deixa eu te falar, em 3 meses eu troquei o carro. Eu fiz aquilo que está dito aqui em Provérbios. Eu dei vida a Adamex, mas o carro não tem vida. Querido, todas as coisas pela fé tem vida. Se você chama pela fé, ele tem vida para poder trazer a sua vida. E eu comecei a chamar aquele carro, querido, eu não sei como é que foi que Deus fez. Eu sei que deu certo. Eu fui com meu pai, com minha mãe na concessionária. A gente só foi olhar. Só fomos olhar. E meu pai disse: como é que tu vai fazer isso? Não, vamos só olhar. E a gente chegou lá, a gente já saiu com o carro, com o negócio fechado e contrato assinado. Mas tu saiu no mesmo dia com o carro? Não. Porque ainda faltava mandar algumas documentações, mas simplesmente a mulher que nos atende disse: não, o negócio já está fechado. Esse outro carro a gente já resolve assim, assim, assim. Assina aqui os contratos e pronto. Depois você só faz mandar os extratos bancários. Acabou-se. E sabe, queridos, depois eu troquei o carro de novo. Depois de 6 anos com o Siena, chegou a época de trocar. E deixa eu te dizer, eu não tinha R$1 no meu bolso. Mas eu falava isso aqui: pai, obrigado pelo meu carro novo, e eu quero zero. E mais uma vez eu aumentei o nível. Quem aqui conhece a Duster? O carro Duster da Renault? Acho que alguns aqui, a maioria lembra que eu andava no Duster preto. Eu chamei a existência, querido. E sabe o que aconteceu? Eu estava em fé. Eu lembro como se fosse hoje, em 2017, no início, final de fevereiro, início de março. Eu tive um acidente com o carro que deu PT total no carro. Eu bati num poste, estava chovendo, estava indo para uma conferência era até com o Fernando Leal.
Sabe, irmãos, naquela hora da batida, eu não pensei em nada. Eu só simplesmente rendi ao Senhor graças pela minha vida. Porque depois que eu parei, que eu vi o carro, que o seguro trouxe de volta o carro para minha casa, que na época, como era carnaval, não dava para levar para a oficina. Na hora que eu parei de frente para o carro, o Senhor me falou: eu te livrei da morte. E de graça. Mas sabe, quem tem carro gosta de usar o carro para entrada, não é isso? Amém? E eu ia usá-lo para dar entrada, juntar um dinheiro, alguma coisa. Mas não tinha, agora acabou. E detalhe, nesse mesmo ano era o ano da escola de ministros aqui em Fortaleza, em 2017. E eu estava matriculado junto com alguns dos meninos aqui. Mas sabe que eles, mesmo assim, quando passou aquele momento do acidente, que eu tive que ir para o hospital à noite, que eu tive coisa no pescoço, que eu tive que usar até colete. Bati com a cabeça, aí fizeram uns exames do lado, deu tudo normal, graças a Deus. Que quando eu voltei, digamos assim, que a ficha caiu, eu só fiz dizer: pode ir embora que o meu carro novo já chegou. E comecei a chamar. Eu passei 2 anos decidindo qual era o carro que eu queria. Quando eu decidi que era uma Duster, que fui olhar os valores, eu disse: rapaz, não sei como é que Deus vai fazer não, mas vai acontecer. E sabe, queridos, eu comecei a falar em Provérbios 18, 20 e 21. Adamés, tu só usa para as coisas naturais? Não, queridos, mas é um exemplo que eu estou querendo lhe dar. E quantos sabem que Deus é especialista em reverter situações que o diabo cria para transformar em milagres? Sabe, irmãos, aquele carro, o Siena, tinha seguro pela empresa que eu trabalhava. Só que tinha um problema gigantesco. O carro estava no nome do meu pai. E meu pai, no ano passado, em 2016, em setembro, ele tinha falecido. Como é que eu transfiro o carro de uma pessoa que é falecida para o meu nome? Não sei. Só que deixa eu lhe dizer, nesse período a escola de ministros começou. Eu não faltei um dia. Durante um período de 7 meses. Eu fui trabalhar de ônibus. Saía às vezes 4h30 da manhã para estar em locais para trabalhar. De casa para pegar, terminar os ônibus e vendo onde é que eram as linhas de ônibus e tudo mais. Mas em nenhum dia, queridos, nenhum dia, ninguém nunca me viu reclamando. Sabe, queridos, quando você tem um discernimento da fé, da palavra da fé, você não permite que da sua boca saia reclamação. Você não permite que da sua boca saia murmuração. Você não permite, queridos, que da sua boca saia tristeza. E quando o pessoal via, às vezes eu postava algumas coisas no Facebook, não sei se na época de Instagram, acho que não. Acho que era quando começou a surgir. Aí o pessoal me pergunta: mas só tá rindo, só tá rindo. Eu digo: é porque eu tô andando de Mercedes e de motorista particular. Como assim eu tô andando de Mercedão? Ainda tem um chofé lá pra mim. Queridos, aí Deus usou uma prima da minha mãe para dizer que existe uma modalidade chamada arrolamento dentro de inventário. Que inventário é aquilo que se faz quando a pessoa falece e que vai distribuir os bens, e tem que ser feito um inventário. Não é isso, Júnior? E dentro desse inventário tem uma modalidade chamada arrolamento, que não precisa ser um inventário feito, é só como se fosse uma coisa pequena, né? Queridos, eu quero lhe dizer, a gente entrou nesse processo em pessoas da escola de ministros, da igreja, não daqui, pessoal de lá. Adamex, eu já estou nesse processo aí, já está há 10 anos. Já está há 5 anos e não sai meu dinheiro, não sai o processo. Aí eu olhar assim, teve um deles que eu fiz desse jeito. É só um exemplo, viu? Vai nada. Vai sair logo que eu preciso do meu carro. Vai ser rápido e veloz. 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 O processo vai ser agilizado, porque o Senhor está comigo nesse meio. E eu preciso usufruir do meu carro para ajudar o corpo de Cristo. E eu vim para a igreja, para a escola de ministros. Queridos, eu chamei a existência além do problema. Eu enxergava a solução além do problema. E deixa eu lhe dizer, 1 mês depois eu já estava com o carro comprado. Adamex, como assim? Quando tu comprou o carro por causa do problema? Porque
Deus é especialista em reverter situações que o diabo faz e transformar em milagres. É aquilo que o diabo quis roubar, que era a minha vida, aquilo que ele quis tirar a minha alegria, aquilo que ele quis tirar a minha paz. Eu comecei a dizer: o Senhor vai me dar um carro novo. Eu estou no carro, eu andava no ônibus como se eu estivesse andando na Duster. E eu quero lhe dizer, em um mês o arrolamento saiu. Eu mandei para a seguradora e eles me deram o valor do carro. Ei, deixa eu te dizer, e o valor do carro era 30% a mais do que eu precisava para dar de entrada. Não precisei nem consultar extrato bancário nem nada, simplesmente eles me liberaram tudo. E quer mais uma boa? O carro que eu queria era uma de entrada. Era aquele que a PM comprou na época, o governo do estado. Comprou um monte. E não tinha mais essa de entrada. Quem é que sabe que Deus é aquele Deus que dá além daquilo que você espera? Na hora que eu fui comprar lá, queridos, não tinha mais essa daí de entrada. Só tinha top de linha manual, porque eu gosto de carro manual. Ele me deu a versão da K, que era 10 mil reais mais caro que a de entrada. Eu não sei o que foi que Deus fez lá com a mulher e o gerente, que o gerente estava na praia, que ela disse que ele estava na praia. E ele simplesmente pode fazer a preço de entrada, deu 10 mil de desconto. E para o carro completo, queridos. Carro completo porque eu chamei a existência, porque eu estava trazendo as coisas à existência. Ei, querido, Adamex, mas isso aconteceu com você, aconteceu comigo, acontece com você também. Acontece com você também, queridos. Porque lá em Marcos 11, 23 fala, se você não duvidar no seu coração, você vai falar para esse monte: ergue-te daqui e lança-te no mar, e isso se fará. Mas é você falar sem duvidar. É você crer no seu coração que já aconteceu as coisas e já se manifesta na sua vida. Deus não vai deixar você passar necessidade. Deus não vai deixar você sofrer. Deus não é um Deus de sofrimento. Deus não é um Deus de necessidade. Deus não é um Deus de enfermidades. Deus não é um Deus de opressão. Não é um Deus de depressão. Mas Ele é um Deus de paz, justiça e alegria. Paz, justiça e alegria. Que se move pela fé. Que se move pela sua fé. Aleluia. E isso afeta, querido, todas as áreas da nossa vida. Queridos, quando eu precisei de um emprego novo, queridos, eu orei: Pai, eu não sei para onde é que eu vou. Me mostra uma porta aberta. E Deus me fez enxergar um anúncio. Eu mandei sem saber o que fazer. Mas cheguei lá, mandei numa sexta-feira e na segunda eu estava sendo chamado. E sabe, queridos, no início eu não gostei da empresa, do cheiro de trabalho. Mas sabe, enquanto eu estava orando, algo veio no meu coração. E eu disse para o Senhor: Pai, eu vou encarar esse emprego e esse trabalho como treinamento ministerial. E olha onde estou hoje. Sabe por quê, queridos? Porque você pode usar as coisas naturais para se beneficiar no reino do Espírito também, no seu futuro. Porque naquele trabalho, quer dizer, eu tinha que começar a entender o sistema e dar treinamentos para eles. Ou seja, eu tinha que dar treinamento para uma pessoa, um tete a tete, como podia dar para 30 pessoas, 40, 30, como aconteceu. E quantos sabem que você dá um treinamento de sistema é como se você estivesse pregando? Porque você precisa conhecer a palavra para poder transmitir aquilo que Deus quer falar para o seu povo. E eu usei isso, querido, para poder justamente estar aqui no futuro. As suas palavras hoje estão gerando o seu futuro. As suas palavras hoje que você fala geram o seu futuro. Se você está gerando palavras maus, você está gerando um futuro mau. Mas se você está gerando palavras de vida, o seu futuro já tem vida boa. Não duvide, querido, daquilo que você fala pelo Espírito. Não duvide das palavras que você tem recebido pelo Espírito, que alinham-se com a palavra de Deus que Deus está colocando no seu coração.
Aleluia. Abra lá comigo em Mateus capítulo 12. Olha, querido, a importância de você saber aquilo que está saindo da sua boca. Eu quero que você saia daqui hoje, queridos, entendendo aquilo que você está falando. Qual o seu nível de fé? Como você está? E o que você está falando? Para que, se puder, se tem que mudar, você mude essa manhã. E comece a viver algo diferente na sua vida. Diz assim: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio. O homem bom tira do tesouro bom as coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem, os homens dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Queridos, olha a importância de nós entendermos aquilo que nós estamos nos alimentando espiritualmente. Olha a importância de discernirmos e falarmos as coisas certas. Porque nós vamos prestar conta. E eu quero dizer para você, assim como a fé traz coisas boas, quando nós falamos coisas boas, aquilo que você fala mal vai trazer coisas más. Como pode uma árvore boa dar frutos maus? Ou uma árvore má dar frutos bons? Não tem como. É a mesma coisa de você plantar feijão e querer colher milho. Ou plantar milho e querer colher feijão. Ou você planta certo e colhe certo, ou você planta errado e colhe errado. E eu tenho certeza que nós somos árvores boas que colhem frutos bons. Então, queridos, está na hora de nós começarmos a abrir a nossa boca para falarmos as coisas certas. Sabe por quê, queridos? Porque eu tive um vislumbre algumas semanas atrás que é como se o diabo estivesse colocando. Quem é que usou a máscara no tempo da pandemia? Todo mundo aqui usou, não foi? Mas é como se o diabo estivesse colocando uma mordaça na boca de pessoas que são crentes. Mordaça? Eu não sei nem o que é isso, Damex. Sabe aquela coisa que fecha a boca da gente, ou então a do cachorro, para que ele não possa latir ou não morder ninguém. Por muito tempo o diabo tem colocado uma mordaça na vida de pessoas. Mas chegou o tempo dessa mordaça perder força e ser quebrada, ser rasgada, e você começar a falar as coisas certas. Sabe, quando você fala a coisa errada, é como se o diabo tivesse com essa mordaça em você, porque você está falando coisas que ele quer que você fale, que te levam para baixo. Mas eu declaro em nome de Jesus, Pai, que através dessa palavra, essa mordaça seja quebrada totalmente na vida dos meus irmãos. Que essa mordaça, Pai, que traz os pensamentos errados, que traz o alimento errado ao coração deles, Pai, sejam totalmente quebrados, mas que pensamentos do alto, e a boca livre para falar com ousadia, Pai, a tua palavra da fé, Pai, chamando à existência as coisas que precisam, Pai, o Senhor trazendo essas necessidades supridas e a abundância, Pai, além disso. Não vai faltar nada, meu irmão. Não vai faltar nada. Aleluia. Eu quero dizer para você, querido, se o diabo fez alguma coisa na sua vida que está te trazendo sofrimento, o Senhor é especialista em reverter as coisas e transformar em milagres. O Senhor é especialista em viradas de chave. O Senhor é especialista em virar dessas coisas, queridos, e transformar em milagres, para nos fortalecermos, para que nós sejamos fortalecidos na fé, para que a luz dele brilhe na nossa vida e seja luz na vida de pessoas. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
queridos, a palavra de Deus está sendo plantada num bom solo, que é o seu coração. Não deixe essa semente se perder, queridos. Não deixe que a palavra de Deus se perca na sua vida. Aleluia. Aleluia. E você vai, querido, prestar conta. Você é justificado ou condenado. Você, pelas suas palavras, a gente vê se você está em incredulidade ou se você está na fé. E não é somente, querido, quando você fala uma incredulidade ou algo errado contra a doutrina, mas é também até no tom que você fala. Às vezes você fala até certo, mas o tom não é de fé. Queridos, até para pagar as contas Deus age. Até para pagar as contas Deus age. E muitas vezes Ele usa de locais inesperados para te suprir. De locais inesperados para agir. Uma das coisas que Ele fez recentemente, queridos, foi transformar uma situação de escassez, que não tinha como pagar a conta de energia porque o dinheiro acabou. E a gente não sabe como que acabou. Simplesmente acabou. A gente pagando as contas e quando chegou na conta de energia não deu para pagar. R$200. Eu acho que eu já falei isso aqui. Não lembro. Mas sabe, queridos, que eu disse assim para a mãe e para a Lília: não se preocupa não, porque quem vai pagar isso aqui é Deus. Papai não vai deixar cortar a energia. Papai não vai deixar atrasar por muito tempo. E isso era uma sexta-feira. E eu fui convidado para ministrar no culto de jovens no sábado. E sabe, queridos, que muitas vezes a gente que é líder de jovens, a gente sabe o que é a realidade de um departamento de jovens junto com o de adolescentes, principalmente quando está iniciando. Mas deixa eu te dizer, depois que eu ministrei, a igreja e o departamento se moveram para me dar uma oferta. E eu não sabia. E o pastor, depois que a gente conversando, ele disse que no mesmo dia, quando ele falou o dia lá, foi na sexta-feira. Foi na sexta. Foi sexta? Perdão, foi na quinta-feira que o dinheiro acabou, que a gente viu que não dava conta. Ele disse que quando foi na quinta-feira, chamou o líder de jovens e disse: a gente vai dar uma oferta para ele. Vê aí quanto é que tem no caixa dos jovens, separa um valor de oferta que a igreja vai completar com mais alguma coisa. Agora diz aí qual era o valor da oferta. Os R$200. Queridos, na mesma hora eu comecei a dançar de novo. Porque a conta na quinta-feira deu uma pressão, mas eu dancei. Eu falei para a conta: você não me domina, você não tem pressão. E eu disse para as minhas duas pessoas importantes na vida, que é a minha mãe e a Lília: descansa, porque Deus vai pagar. Sabe, irmãos, eu vi a escassez da conta bancária, mas eu soube ver o que Deus podia fazer. Porque eu tenho discernido o que é viver pela fé. Porque eu tenho aprendido o que é viver pela fé. Então você também precisa discernir e aprender a viver pela fé. Porque quando as coisas chegarem, queridos, não é viver o dia mal eternamente, mas é esperar ter um bom ânimo para poder passar por ele. E, queridos, aí quando eu cheguei em casa, que eu falei para elas, a mãe começou logo a chorar, a entrar na unção. E você sabe, quando a mãe entra na unção, como é que é o rededé, né? A Lília começou a se alegrar. E eu só disse assim: não falei para vocês que papai ia pagar a conta? Ei, irmãos, Ele não é um Deus de necessidade.
Se Ele não é um Deus de necessidade, Ele não vai deixar seus filhos ou suas filhas passarem por necessidade. Ele vai suprir e vai dar muito mais. Porque Ele é um Deus que supre e que vai além. Aleluia. E é aí, queridos, que você começa a andar pela fé. É quando você entra na zona de buscar as coisas em Deus, que você já discerniu e que você começou a falar, mas que você continua perseverando. Mesmo quando o dia mal vem, você não se aparta de uma vida de fé, não se omite, mas você parte para cima. Você parte para cima. Aleluia. Eita glória. Aleluia. Aleluia. Eu queria que você abrisse comigo lá em Lucas. Aleluia. Lucas capítulo 5. Obrigado. Aleluia. Lucas capítulo 5, no verso 11. Verso 1, perdão. Aleluia. Diz assim: e aconteceu que apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus. Eu estava ele junto ao lago de Genezaré, e ouviu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes, e entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo pescado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Amém? É uma outra passagem que você conhece muito bem, que é da pesca maravilhosa. Mas eu quero que você atente no verso 4. Quando diz assim, ó: quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao lago e lançai as vossas redes para pescar. Ele ouviu a palavra o Senhor falando a palavra. Jesus disse para ele lançar novamente as redes em um determinado canto. Quantos sabem que às vezes nós no natural, ou melhor, já deve ter acontecido com você, que aconteceu comigo, então aconteceu com você também, com certeza, que às vezes Deus fala algo para nós e simplesmente nós ignoramos, porque nós já fazemos. Ou às vezes uma pessoa inspirada pelo Espírito fala para nós. Eu vou usar aqui nossa autoridade máxima aqui, Pastor Rubem ou Mona Lisa, vem nos dar uma palavra específica de Deus. Mas só que você recebe, você compreende, mas você diz: eu já fiz isso, já foi feito. Mas sabe, aqui tem algo diferente. Simão, ele ouviu diferente. Ele entendeu, ele compreendeu diferente. Porque ele já podia ter dito: pai, eu sou um profissional de pesca, Jesus. Eu não peguei nada, então não vou. Mas ele disse, ele ouviu atentamente o que Jesus estava dizendo. E olha o que foi que ele fez no verso seguinte. Ele compreendeu e discerniu e agiu. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos nada. Mas
mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Tem coisas, queridos, que você vai precisar repetir a fazer, porque Deus está mandando você repetir a fazer. Mesmo que o seu natural diga, não adianta, mas Deus está dizendo, faz de novo que vai dar certo dessa vez. Faz de novo que vai dar certo dessa vez. Faz de novo que vai dar certo dessa vez. Avança nisso aí, porque vai dar certo. Não desiste, porque eu estou contigo. E olha o resultado no verso 7. Melhor, no verso 6. Ele recebeu o resultado daquilo que ele falou. Ele recebeu a pesca. Ele pegou tanto peixe que no verso 7 teve que dizer assim: ei, pastor PC, corre aqui com o teu barco, que tem peixe demais para mim aqui. Corre aqui, me ajuda a pegar. Ei, Mirla, vem cá, tem muito peixe para você. Vem cá, Júnior, vem cá, mas corre aqui, porque tem muita abundância. Eu sozinho não dou conta. Vem aqui comigo. Porque ele entendeu. Ele lançou as redes sobre a palavra do Senhor. Mas tem gente que está desistindo no meio do caminho porque tem que repetir alguma coisa. Não desista porque tem que repetir. Simplesmente faça o que Deus está mandando fazer. Olha que entendimento, que discernimento que Simão teve. Sobre a tua palavra eu vou lançar. E ele estava diante do problema. Ele viveu o problema a noite toda. E eles desistiram porque já era dia e tinha que ir lá. Eu não sei como é que fala. Atracar, lembrei. Atracar o barco lá na praia, na beira da praia, no porto. Mas ele voltou porque Jesus falou. Querido, se o Senhor está falando com você sobre coisas específicas que eu sei que está falando, volta e começa a fazer de novo. Tem sonhos engavetados que o Senhor quer tirar da gaveta. Tem chamados que estão colocados na prateleira do armário. Tira da prateleira do armário e começa a botar o dom em operação. Começa a avivar o dom que está em você. Porque as coisas vão começar a se manifestar. Aleluia. Aleluia. Olha que coisa interessante que eu coloquei aqui, mas não vou abrir. Quero só que você atente porque eu vou dizer, para a gente poder ganhar tempo. Você lembra da mulher do fluxo de sangue, né? Que ela é citada nos 3 evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas. Mas eu gosto da passagem lá de Marcos, no capítulo 5, que ele fala mais precisamente dela, né? E olha o que é que diz no verso 27. Lucas, no verso 27. Lucas 5, 27. Que Jesus estava ensinando, né? Ele foi apertado. Mas a mulher do fluxo de sangue, bota no 26. É isso mesmo? Deixa eu ver aqui. Vou acabar abrindo para poder pegar o raciocínio. Aleluia. Bota o 25 para a gente poder pegar o contexto. Diz assim: e levantando-se logo diante deles, tomando a... É Marcos, viu? É por isso que está estranhando. É Marcos 5, 25. Agora que eu olhei lá para cima. Pronto. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. E que havia padecido com muitos médicos. E despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitava isso. Antes, indo a pior. Olha a chave aqui. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou suas vestes. Porque dizia:
se tão somente tocar suas vestes, sararei. Ela ouviu falar de Jesus, no verso 27. Enquanto ela ouviu o que Jesus fazia, da fama de Jesus, ela compreendeu que não precisava das coisas naturais naquele momento mais, porque ela buscava a cura no natural, mas sabe que ali não era uma coisa natural que iria curá-lo, não eram os meus médicos. Eu não estou desmerecendo a medicina, não é nada disso, mas que eles entendam uma coisa, que existem coisas que só Deus vai poder fazer por nós, e não vai ter ninguém ou coisas naturais que vai fazer, somente Deus. E ela entendeu isso quando ela escutava das coisas de Jesus, e ela dizia, ela falava, se eu somente tocar nas vestes ou nas roupas de Jesus, eu sararei, eu serei curada. E olha, queridos, que coisa interessante. Se você trazer para a realidade de hoje, tem muitos ricos aí que estão muito doentes. Você concorda comigo? Milionários. Mas sabe que todo dinheiro do mundo não vai trazer cura. Ele pode facilitar tratamentos médicos aí, e por causa dos tratamentos médicos vir cura, ele ser curado. Mas sabe que mesmo assim existem momentos que pode ter o dinheiro que for, mas ele vai embora, morre por causa da doença. E eu quero dizer para você, querido, não importa o dinheiro que você tenha no seu bolso, Deus é um Deus que cura. Deus é um Deus de cura. Quando nós botamos a nossa fé em operação, Ele é um Deus que cura. E eu quero dizer para você, eu não sou pai ainda, isso me veio uma nota desde ontem à noite, mas eu já oro pelos meus filhos, já declaro cura e tudo mais, porque a palavra diz, queridos, que quando você é pai e mãe, você tem autoridade sobre seus filhos. Então, você que é pai, você que é mãe, ore pelos seus, ore pelos seus filhos. Não diga que um menino só vive doente, que você está trazendo enfermidade para a vida dele. Diga que ele é curado, diga que ele é sarado. Ei, irmão, a fé não nega a existência de algo, mas ela vai contra a existência daquela coisa ruim. Ela não nega o fato, mas você tem que chamar a existência a cura. E eles, queridos, não sabem o que é fé ainda. É você quem tem que ensinar. Se você prestar atenção, o pastor Rubem e a Mona, quando vão apresentar alguma criança aqui, ele fala que nós, a igreja, temos uma responsabilidade de ajudar os pais a ensinar o que é fé. Mas é os pais que têm a responsabilidade total. Você tem autoridade, querido, sobre a vida do seu filho, para expulsar qualquer enfermidade, para expulsar qualquer influência demoníaca. Então exerça a autoridade com fé. Seja ousado, não fique melindroso, porque meu filho, não sei o que. Bota a emoção de lado e usa a palavra. Sabe, irmãos, eu aprendi uma coisa nessa caminhada, porque quando é com os nossos, às vezes nós misturamos a fé com a emoção. E sabe, quando nós misturamos uma oração, a nossa emoção, ela não tem resultado. Então quero lhe dizer uma coisa, se você está num momento de pressão, querido, às vezes, se precisar, como eu ainda faço às vezes, queridos, o pastor PC está aqui. A gente, mesmo sendo pastor, a gente passa pressão, não passa não? Se você tem carro, está indo para algum canto, para o carro no acostamento e dá um grito. Eu grito dentro do meu carro, queridos, acho que às vezes só falta quebrar os vidros do carro, tanto gritar. Mas para botar para fora a emoção, para botar para fora a pressão. E sabe que isso às vezes me relaxa, e eu começo a declarar fé. Sabe aqueles gritos que a gente sai na unção, rasgando mesmo assim, para romper com algo. E às vezes, queridos, não precisam um mover gigantesco na igreja para você fazer isso, queridos. Isso é simplesmente uma atitude de fé. E sabe que essa mulher, ela só simplesmente ouviu, entendeu, discerniu o que ela precisava. E ela disse que não precisava do toque da mão de Jesus.
Ela simplesmente, se eu tocar na veste dele. E sabe o que é interessante? Que no final dessa passagem, diz lá que Jesus olhou, procurou ela, achou e disse: se levanta, filha, que a tua fé te curou. Você está livre por causa da tua fé. Olha que coisa interessante, queridos, porque é discernir a palavra, falar a palavra e agir sobre a palavra da fé. Tem saída para tudo. Tem saída para tudo. Amém? Eu queria que o pessoal me colocasse aquela foto lá, antes de eu entrar num outro ponto, para a gente poder começar a encerrar. Aleluia. Pode colocar lá. Queridos, eu vou ficar pro lado de cá. Mas aqui, que foi muito falado nessa conferência, e algo que saltou no meu coração essa manhã de trazer para você. Você está no ministério que tem a missão de levar a palavra da fé para libertar meu povo. A visão de alcançar o Brasil e as nações com a palavra da fé e o amor. E nós temos aqui 10 valores, são citados: vida de fé, unidade, amor, integridade, alegria e paz, firmeza doutrinária, fervor de espírito, coração para servir, edificação de pessoas, excelência e vida abundante. E eu parei para pensar que o primeiro é uma vida de fé. Sem fé, querido, sem uma vida de fé você não vai conseguir ter esses outros. Você está no ministério que prega fé. Fé é algo valoroso na nossa vida. Sabe, irmãos, não tem como nós alcançarmos as pessoas sem a pregação da fé. Você sabia que tem cantos, queridos, no interior do Ceará ou em países, que o milagre, o dom de cura tem que operar, e ele só vai operar por causa da fé que você tem para aquilo ser operado, para você alcançar outros? Porque pessoas estão cansadas às vezes de esperar somente pela fala de algumas pessoas e nada acontecer, mas eles precisam enxergar para acontecer, ver que acontece para poder crer. Muitas vezes é muito frequente na vida do evangelista, porque pela fé pessoas vão ser curadas. Por causa da pregação da fé, as coisas vão ser alcançadas, pessoas vão ser alcançadas. É por isso que nós pregamos tanto sobre fé. Pregamos a palavra da fé, ensinamos a palavra da fé. Porque pessoas precisam ser alcançadas. Porque essa é a missão do Ministério Verbo da Vida. Amém? Aleluia. E eu queria que você abrisse também comigo. Essa é a última passagem que eu vou estar abrindo agora. 2 Reis. Foi algo que me veio muito forte. A lembrança. Quero falar sobre Naamã. Naamã, capítulo 5. Aleluia. Aleluia. Naamã era o comandante, queridos, do rei da Síria, né? Um grande homem lá naquela época. Adamex, por que é que você está dizendo isso? Porque não importa a patente ou o nível que você esteja. Não importa quem você já alcançou. Se é pequeno ou alto nível de fé. Todos temos que andar em fé. E o orgulho tem que ser colocado de lado. Vamos ler. Diz assim no verso 9. 2 Reis, capítulo 5, no verso 9. Veio, pois, Naamã com seus cavalos. Só para te contextualizar aqui, né, antes de ler. Naamã estava sofrendo com a lepra. Apesar de ele ser um grande homem lá naquela época, conhecido como um grande comandante do exército do rei da Síria, ele também sofria de lepra. Ele era doente, amém? Ele era um leproso. Amém? Você conhece essa passagem, né?
Amém? Então, ele buscava a cura para isso. E diz assim, no verso 9: Veio, pois, Naamã com seus cavalos e seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu mandou um mensageiro, e dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi dizendo: Pensava eu que ele iria sair a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor Deus, o Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não porventura Abana e Farfa, acho que é, os rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não podia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a eles os seus oficiais e lhes disseram: Meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais já apenas te disse: Lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Agora eu quero te chamar a atenção, queridos, para quem não atenta para aquilo que Deus está falando. Naamã, por ser um comandante de alta patente, tinha um orgulho lá em cima, posso dizer assim. E ele não queria fazer aquilo que Deus mandou, que falou através de Eliseu, ou melhor, de Eliseu com o mensageiro, porque não foi Eliseu que falou diretamente para ele, foi um mensageiro. E porque ele desvalorizou aquilo que Deus tinha falado para ele fazer, que era mergulhar no rio. Ei, sabe que muitas vezes o Senhor vai falar para você fazer coisas que você não quer fazer. Muitas vezes o Senhor vai mandar você abrir mão de coisas que você não quer abrir. Muitas vezes o Senhor vai mandar você falar coisas que você não quer falar. Mas nós, numa posição de fé, numa posição de servos e filhos de Deus, nós temos que fazer, falar. E o que Deus mandar fazer, nós temos que fazer. O que mandar falar, tem que falar. O que Ele mandar nós agirmos, temos que fazer, para que nós possamos alcançar algo. Sabe, Naamã aqui, ele atrasou de ser curado por causa de orgulho. Ele atrasou a cura dele porque ele não queria fazer, porque se achou desmerecido. E sabe, quando Deus fala algo, querido, independente do que seja, não é desmerecimento. É porque nós precisamos mostrar para o Senhor como está alinhado o nosso coração. Nós podemos estar lá na frente, mas às vezes com 1 ou 2 passos para trás, não quer dizer um retrocesso, mas quer dizer um impulso que você está querendo tomar para ser lançado mais lá na frente. É igual uma baladeira, querido, quando você vai atirar, que você pega aqui, estica a liga para trás, para matar os passarinhos antigamente, os calangos, você lembra? Só que dessa vez não é para matar calango, é Deus te esticando para trás, para você correr e voar mais rápido, para que você consiga pegar as coisas mais rápido pelo Espírito, para as bênçãos se manifestar para você. Mas muitas vezes nós ficamos: não, tem que fazer isso, amarrar aquilo outro. Aleluia. Nós perdemos as coisas, querido, porque nós não queremos fazer, porque nós achamos que nós estamos sendo desmerecidos por aquilo que Deus está falando. Mas simplesmente Deus só está dizendo: faça o simples às vezes, que dá certo. Jesus pregava na simplicidade. Então nós precisamos valorizar a simplicidade também.
Porque, queridos, quem gosta de desafio, de resolver problema, de desafio, ele gosta de resolver coisas grandes. Mas sabe quando é colocado um desafio pequeno, um problema pequeno, se acha desmerecido, porque já chegou num patamar que ele não é para resolver mais esse tipo de problema. Mas eu quero dizer para você, não importa o tipo de problema, grande ou pequeno, Deus te supre, Deus resolve para você. Pela fé você já conseguiu superá-lo, por causa da posição do seu coração. Da posição do seu coração. Aleluia. E em Filipenses 2, no capítulo 2, no verso 12, diz que para que a gente possa fazer todas as coisas sem murmurar. E eu quero lhe dizer para você, tem pessoas que até fazem o que Deus está mandando, mas estão murmurando. E eu quero lhe dizer, isso não é uma posição de fé. Murmuração, querido, abafa a fé. Murmuração abafa a unção de Deus. Murmuração começa a corroer a sua vida de um nível até destruí-la. Porque murmuração é falar fruto mal. Murmuração mostra aquilo que você está se alimentando. E você não está se alimentando de fé. Você está se alimentando de qualquer outra coisa, mas não da palavra de Deus. Porque quando nós estamos, queridos, falando a palavra de Deus, nós não murmuramos. Nós não murmuramos. Aleluia. Então, queridos, nós precisamos discernir a palavra de Deus, como ela é lâmpada para os nossos pés, que clareia o nosso caminho. Precisamos falar as coisas certas. Falar aquilo que a palavra de Deus fala a nosso respeito, de quem nós somos, o que nós podemos fazer através da palavra de Deus, de uma vida de fé e andarmos pela fé, porque o justo viverá pela fé. Amém? Glória a Deus. Você foi abençoado essa manhã? Glória a Deus. Pastor PC.